Glória a Deus. Já elogiou a pessoa que está perto de você, agradeceu a Deus pela vida dela. Já falou tanto que ela é preciosa para você. Nunca perca a oportunidade de falar palavras bondosas. Amém? Glória ao nome de Jesus. Abra subiu comigo em Marcos capítulo 10, versículo 46. Ressaltando o aviso das orações, nós teremos 24 horas de oração essa sexta-feira agora. Quero convidar você a fazer parte, a participar. Então vem, escolha o seu horário. Uma vez ao mês, nós como God Provider, nós elevamos esse altar de oração e adoração ao Senhor. Sabe, o segredo realmente está em nos conectarmos com a fonte, que é a presença de Deus. E quando nós oramos como igreja, nós ativamos a dimensão do impossível. Sabe, quando você nasce de novo, você tem um chamado para viver no impossível. Às vezes nós usamos armas carnais que não funcionam. Nós temos andado de um lado para o outro e não temos buscado daquele que já sabe a resposta. Você sabia que Deus já sabe a resposta? Você sabia que Deus já sabe para onde você deve ir, o que você deve fazer? E aí nós corremos de um lado, corremos para o outro, andamos ansiosos, não conversamos com quem realmente pode resolver. Mas quando nós humildemente nos apresentamos diante do Senhor, as nossas vidas são realmente transformadas e Ele nos mostra o caminho no qual nós devemos seguir. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 46, eu quero que você leia, vamos ler juntos. Diz o seguinte: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Feche os olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor e de bendizer o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos protege. O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor que nos direciona. Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre nós, para que nós possamos nos movimentar de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós selamos esse ambiente para que a tua palavra flua, para que os nossos corações se movam, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer fazer nessa hora. Eu quero abençoar os teus filhos, Pai, para que o espírito de sabedoria e entendimento venha sobre eles, para que eles vejam de acordo com a tua perspectiva. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Quando já ouviram falar do cego Bartimeu? Levante sua mão. Eu acho que todo mundo, crente ou não crente, já ouviu falar a história da cura do cego Bartimeu. E é poderoso essa história, porque nos mostra um homem que creu. A Bíblia nos ensina que ele era cego e que ele pedia esmolas. Mas quando Jesus passa por aquele lugar, ele vê uma oportunidade de ser curado. Ele vê uma oportunidade de ter a sua vida transformada. E ali ele começa a clamar, diz a palavra de Deus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante porque esse termo que Bartimeu usa é um termo messiânico. Bartimeu está chamando Jesus pela sua verdadeira identidade como o Messias. Ele entendeu, ainda que cego, que de alguma forma Jesus era aquele que havia de vir. E Bartimeu começa a trazer, ele começa a clamar ainda mais alto, enquanto as pessoas falavam para ele ficar calado. E a Bíblia diz que Jesus para e manda chamar ele. Jesus manda chamar Bartimeu. E aí então ele levanta, a Bíblia nos diz, nós vemos a primeira ação de Bartimeu.
Primeira coisa que ele faz, ele lança a sua capa de lado. Bartimeu tinha uma capa. Naquela época, para você ser um pedinte, no Império Romano, você tinha que ter uma capa. Era uma capa que te dava autoridade para pedir. Você podia pedir porque tinha essa capa. Quando Bartimeu lança essa capa, ele joga fora essa capa, ele está dizendo assim, através das suas atitudes, que ele não ia precisar mais daquela capa. Que aquele ia ser o último dia, o último momento no qual ele estava pedindo esmolas. Bartimeu não permitiu com que a capa determinasse quem ele era até aquele momento. Está comigo ou não? Ele era cego, ele pedia esmolas, mas ele decidiu, eu não sou pedinte, eu estou pedinte. Aquilo é uma atitude de fé. Ele determinou que a partir daquele momento, a sua característica, a forma como ele ia ser conhecido, não ia ser mais como alguém que pedia esmolas. Sabe, às vezes quando Deus nos chama, nós oramos tanto por um milagre, e quando Jesus nos chama para esse milagre, nós ainda queremos carregar a nossa capa. A capa de vítima, a capa de coitadinho, a capa de abusado, a capa de eu não sou capaz, eu não tenho inteligência suficiente. Você pede tanto a Deus para fazer algo na sua vida, que quando Jesus fala, bom, você clamou agora chegou a sua hora, agora eu vou mudar a sua vida, você ainda carrega aquela capa. E nós queremos ser curados por Jesus, carregando aquela capa. Bom, enquanto nós carregarmos essa capa, significa que nós não cremos o suficiente para viver uma nova vida. Vocês estão comigo? Qual é o título que você carrega durante toda a sua vida? Qual é a capa, aquilo que te determina? As pessoas te conhecem e você mesmo se identifica com aquilo. Bartimeu, durante toda a sua vida, ele carregou aquela capa. Ele tinha aquela circunstância na sua vida. Mas quando ele clamou a Jesus e Jesus chamou, antes de Jesus liberar uma palavra, antes de Jesus declarar o que aconteceu, não, Bartimeu já jogou a capa fora. Sabe, eu aprendi algo no reino de Deus. Deus nunca vai nos levar para o novo se nós não aprendemos a abandonar o velho. Você tem que ter um passo de fé. Um passo de fé. Uma movimentação celestial para que você entre no novo de Deus. E quando ele chega para Jesus, aí esse é o ponto que eu quero trazer com vocês hoje. Quando ele chega para Jesus, Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu faça? Isso revela um valor extremamente importante no reino de Deus. Nos revela como Deus pensa sobre nós. Nos revela como o Senhor Jesus respeita as nossas decisões. Bom, eu não sei se você sabe, mas a multidão sabia que Bartimeu era cego. Jesus sabia que Bartimeu era cego. Até Bartimeu sabia que ele era cego. E quando Jesus oferece para ele uma oportunidade, quando Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Jesus está respeitando o maior desejo que havia no coração de Bartimeu. Talvez o desejo do coração de Bartimeu não fosse ser curado, talvez fosse casar. Se naquele momento ele falasse, Jesus, eu quero casar. Talvez ele falasse, Jesus, eu quero ser rico. Eu posso ser cego, mas rico. Sabe, Jesus está dando a oportunidade para Bartimeu decidir o que ele quer. Sabe, quantas vezes nós atravessamos o desejo das pessoas? Nós sabemos que elas são cegas, mas não sabemos qual é o desejo mais íntimo no coração delas. E nós não respeitamos a vontade das pessoas que estão perto de nós. Mas pastor, ele é cego. Irmão, eu sei, ele é cego, mas ele quer casar. Pastor, mas não era melhor ele ser curado? Irmão, eu sei, ele tem que saber que precisa ser curado. Às vezes nós queremos saber pelo outro. E Jesus, ele revela um princípio fundamental no reino de Deus, que é o respeito daquilo que as pessoas pensam, de uma liberdade. Deus sempre vai trabalhar, você vai ver isso na Bíblia. Sabe, e hoje o que eu quero trazer com vocês é isso, é sobre o poder da escolha. Nós precisamos aprender a lidar com a escolha. No reino de Deus, nós nos movimentamos com a escolha. Deus respeita tanto a escolha,
o poder da escolha, que no jardim do Éden, ele coloca uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz para o homem, não coma. Por que Deus coloca essa árvore lá? Deus queria testar o homem? Deus queria tentar o homem? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus está dando ao homem o poder da escolha. Ele está dando ao homem o poder da escolha. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está dizendo para você, olha, para o homem é o seguinte, olha, existe o meu caminho, existe esse caminho que não é o meu caminho. E vou dizer algo para você, se você segue esse caminho que não é o meu caminho, ele vai te conduzir à morte. Então todos os dias, quando Adão ia comer das árvores que estavam lá, quando ele foi experimentar diferentes tipos de frutas, fico imaginando quantas árvores tinham naquele jardim, sabe? Com certeza, eu acredito que Adão só comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele não tinha comido do piqui. Se ele tivesse comido o piqui, ele tinha pensado, cara, não tem nada melhor do que isso. Sabe, Adão, ele tinha todos os tipos de árvore lá, ele podia experimentar várias coisas. Deus fala, essa não. Imagine, eu fico imaginando, o que Adão estava fazendo perto dessa árvore? Ele podia experimentar centenas, milhares. Gente, é brincadeira, tá? Depois falar, olha, o pastor falou isso na igreja. Ele podia experimentar milhares de árvores, mas ele ficava ali olhando todo dia aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Significava para Adão e Eva a escolha. Deus não tirou aquela árvore, não colocou uma cerca, não escondeu no reino espiritual. Adão estava comendo, talvez pegando uma caninha, mastigando uma cana e olhando, rapaz. E tinha a árvore da vida. Adão estava comendo uma jabuticaba, ele olhava para aquela árvore e falava assim, está ali aquela árvore. Aquela árvore não é apenas uma árvore, é uma escolha. Ela representa algo extra e Deus nunca tirou aquela árvore. Deus estava dando o poder da escolha. É a forma como Deus os respeita. Deus quer pessoas que aprendam a escolher. Nós vemos uma geração de pessoas e igrejas onde pastores e líderes querem escolher por nós. O tempo todo nos tratam como meninos e nós queremos ser tratados como meninos. Mulheres que querem escolher pelos maridos o tempo todo. Nunca deixa os homens escolherem. Filhos de 40 anos, que a mamãe está lá escolhendo para ele a roupinha bonitinha para ele vestir. Nós somos a geração que a gente busca alguém para escolher por nós. Mas Deus está dizendo para nós, querido, maturidade é você aprender a escolher. Deus sempre vai nos conduzir a um poder de decisão. Sempre. E nós temos dificuldade em lidar com pessoas livres. Já viu tanto que é difícil lidar com alguém livre? Nós temos dificuldade. E achamos que Deus também tem dificuldade. Não, meu irmão, esse princípio é um princípio que Deus colocou no homem. O Senhor tem nos chamado para escolhê-lo, para escolher o seu caminho todos os dias. Nós sempre vamos ver isso na vida de Jesus. Jesus e o jovem rico, ele conversa com o jovem rico. E ele dá uma opção para o jovem rico. Vai, vende tudo que você tem e me segue. O jovem rico simplesmente não responde a Jesus, se afasta de Jesus, Jesus não faz nada. Jesus respeita a escolha daquele homem. Nós vemos a parábola do filho pródigo. O filho pródigo quer sair de casa. O pai não fala nada. Dá a herança que cabe ao filho e deixa o filho ir. Sabe por quê? Porque quando alguém está com você por obrigação, essa pessoa nunca está com você de fato. Nunca está com você de fato. Nunca. Tem gente que está conosco por obrigação ou por necessidade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas nunca estão com a gente de fato. Nunca. Deus não quer que você esteja com Ele por obrigação, nem por necessidade. Às vezes uma circunstância te trouxe para a presença de Deus, mas eu aprendi algo no Senhor. Quando você lê a história do povo de Israel, talvez você pode dizer, mas pastor Heber, a Bíblia nos diz que o Senhor, que nós não escolhemos o Senhor,
Mas ele nos escolheu, sim, irmão, é verdade. Jesus disse isso para os discípulos. Os discípulos estavam seguindo a sua vida no dia a dia. E Jesus aparece para eles e fala: vem, eu vou fazer de você pescadores de homens. Vem e me segue. Jesus escolheu eles. Ele deu uma oportunidade, mas teve um momento, depois que Jesus escolheu eles, que eles tiveram que escolher. E aí você vai perceber um princípio divino. Qual que é o princípio divino? Deus escolhe o povo de Israel lá no Egito, tira eles da escravidão, liberta eles de forma sobrenatural, poderosa, 10 pragas. O que o povo de Israel teve que fazer? Nada. Como é que foi a libertação deles na última praga? Eles estavam fazendo uma festa, comendo um carneirinho, conversando com alguém, arrumadinho, tudo pronto para ir embora. Foi tão fácil, era uma coisa fácil deles fazerem. Aí eles saem do Egito, pronto, uma festa. Deus abre o mar vermelho, eles caminham, só precisava caminhar. E aí lá no deserto Deus mostra o poder dele. Deus os alimenta. Deus faz com que uma rocha os siga e dê água a eles. Deus realiza o desejo no coração deles. Aí Deus chama eles no momento de liberdade. E Deus faz uma promessa para eles: vai chegar um dia em que vocês vão ter que fazer uma escolha. Olha só, Deus liberta o povo. Quando eles estão libertos, Deus agora fala para eles: vocês vão ter que fazer uma escolha. Por que Deus não fez isso antes? Sabe por quê? Porque escravo não tem poder de decisão. Escravo não tem poder de decisão. Nesses anos de igreja, eu vi muitas pessoas prosperarem, irmão. Muitas pessoas prosperarem, muitas. Pessoas que chegaram aqui com câncer, Deus curou. Pessoas que chegaram com seus casamentos destruídos e Deus curou. Pessoas que chegaram aqui devendo tudo e todos e Deus fez um milagre poderoso. E foi de forma rápida. Deus fez coisas extraordinárias. Mas quando eles chegam num certo nível de vida, é ali que a oferta habita. É ali que é o poder de decisão, quando você não precisa mais daquilo que você precisou um dia. É ali que eu vejo onde a maioria das pessoas, na hora de falar: Senhor, o Senhor fez por mim o que ninguém fez. O Senhor fez um milagre na minha vida. Agora eu decido, eu sou grata ao Senhor. Eu vou me entregar ao Senhor. Eu decido te servir. Nesse momento as pessoas pensam: sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou indo para a igreja demais. Eu acho que eu estou orando muito. Eu estou ficando fanático. Bom, mas quando você estava na necessidade, você não estava fanático. Sabe por quê? Porque aquela pessoa de fato nunca escolheu o Senhor. Olha o que Moisés diz. Nós vamos ver na Bíblia, Moisés conversando em Deuteronômio: hoje invoco os céus e a terra, Deuteronômio 30:19, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Diga a pessoa que está perto de você: irmão, escolha a vida. Ninguém pode escolher a vida por você. Ninguém pode escolher a vida por você. Escolha a vida. Ame o Senhor. Ninguém pode amar o Senhor por você. Ame o Senhor, escolha a vida. Abrace a realidade dos céus. Nós precisamos entender isso. Deus vai nos conduzir a um lugar de liberdade. Ele vai nos conduzir a um lugar onde o que está no seu coração vai ser manifestado. Ah, meu irmão, quando eu caminho com pessoas e vejo o Senhor prosperando a vida delas, eu fico tão feliz. Mas quando eu vejo que essas pessoas no ápice, no melhor momento da sua vida, elas pegam aquilo que Deus fez por elas e elas dizem: Senhor, eu entrego ao Senhor. Essa oferta é poderosa demais. Eu te escolho, Deus. Eu sou grato. Jesus chamou os discípulos e deu oportunidade a eles. Sabe, Deus, Ele, na sua bondade, Ele faz coisas nas nossas vidas. Sempre, tudo que Deus faz, nós não merecemos. Mas Ele nos faz experimentar, para a gente ter um poder de escolha. Os discípulos não sabiam que tinha mais, mas quando eles começaram a caminhar com Jesus,
Eles descobriram que tinha mais, existia uma coisa melhor para viver, existia uma vida sobrenatural. Bom, Judas recusou esse mais de Deus. E em João capítulo 6, quando Jesus traz uma palavra poderosa, ele diz: o meu sangue é a verdadeira bebida, e a minha carne é a minha verdadeira comida. A palavra de Deus fala, e ouvindo isso, muitos dos discípulos de Jesus deixaram de seguir. Eles escolheram. Jesus não falou: gente, vamos fazer o seguinte, eu estava só brincando, volta, vamos organizar o nosso ministério. Sabe por quê? Em todo o tempo que você vai caminhar com Deus, é uma escolha. É uma escolha. Alguns anos atrás eu ouvi uma história da forma como eles fazem um treinamento da tropa de elite do exército americano. E eles passam por um dos últimos treinamentos. É um treinamento em que eles ficam dias imergidos em um lugar, em uma piscina, se eu não me engano, gelada. Eles ficam naquele lugar e ninguém sabe o dia, não sabe a hora, não sabe quando vai acabar aquele treinamento, e eles deixam aquela pessoa lá. Ele só precisa fazer uma coisa para sair daquele lugar: tocar o sino. Só precisa tocar o sino. Tocou o sino, aquela dor, aquele pesadelo, aquele problema acaba. E aí, passaram por muitas coisas os soldados para chegar àquele momento. E aí sabe o que acontece? Esse cara que relata, ele fala que viu amigos, pessoas mais fortes que eles, tocando aquele sino. Não aguentou a pressão psicológica, não aguentou o sofrimento. Só tocava o sino, não imaginou? Todos os seus problemas acabam. Somente você tocando o sino. E ele diz que quando um dos seus melhores amigos tinha acabado de tocar aquele sino, a prova tinha acabado. Aquele cara tinha sido rejeitado, eles abriram aquele portão e todo mundo recebeu eles. Aquela prova tinha acabado. E ele disse que conversa com o comandante. Ele falou: comandante, não faz sentido, tem soldados melhores do que eu, pessoas incríveis, não tem como a gente chamar eles para eles, sabe, fazer uma reciclagem. O comandante falou: olha, na minha experiência, por mais inteligente, por mais forte, habilidosa que essa pessoa quando ele toca o sino, se a gente trazer ele de volta no momento mais crucial da missão, esse cara vai te deixar. Sabe, queridos, nós precisamos entender por que as pessoas estão com a gente. Por que nós estamos aqui? Por que você veio à igreja hoje? Por que você está aqui? E se eu te falasse que tudo que você fizer, imagine, se eu falasse para você o seguinte: olha, se você ora ou não, você vai receber a mesma bênção de todo mundo. Se você adultera ou não, você vai continuar com o casamento prosperando. Pode pecar à vontade, vai dar tudo certo no final. Você ainda assim continuaria servindo a Deus e sendo justo? Você ainda assim? Uma pergunta como essa revela o que está no seu coração. Se você escolhe o Senhor diariamente, ou se você simplesmente está por conveniência. O que está no seu coração? Você escolhe o Senhor. Deus ama o poder da escolha. Ele nos liberta para termos o poder da escolha. Pessoas que não escolhem, essas pessoas, número um, elas precisam sempre ser carregadas. Conhece alguém que sempre precisa ser carregado? Ah, irmão, quantas pessoas estão carregando um namoro? Meu irmão, ela não gosta de você, ele não gosta de você. Ah, eu estou fazendo de tudo, ele está sendo carregado. Ele só não tem coragem de assumir. Para você, ele é a primeira opção, ela é a primeira opção, mas para ela, para outra pessoa, ele só está ali por conveniência. Ele tem medo de terminar. Vou dar uma palavra para você que está namorando aqui, irmão. Se o seu cônjuge, se o seu namorado, não cônjuge, tá? Agora você aguenta, casou. Se vira.
Mas o seu namoro, irmão, se você está carregando, a pessoa não quer estar perto com você, termina. Dá uma palavra profética para ele. De hoje não passará. Segue sua vida. A coisa pior do mundo é você estar com alguém que não quer estar com você de fato. Quem não escolhe, irmão, precisa ser carregado. Sabe, você carrega a criança. Meus filhos eu carrego. Minhas filhas. Minha filha, vamos estudar. A criança não quer estudar. Aí você tem que carregar. É seu filho, até ter maturidade. Chega um momento, não tem como você carregar mais. Quem não escolhe, não se envolve de fato. Não se envolve. Está lá porque, eu vim porque meu primo veio. Estou aqui porque se eu não vier, rapaz, vai estar ruim. Sabe, não se envolve de fato. Ele oferta, mas ele não oferta com alegria. Ele oferta porque ele tem medo do devorador, do migrador, do cortador, do triturador. Ele não tem gratidão. Quem não escolhe, sempre se acham vítimas. São pessoas reativas, não são poderosas. Tem uma frase do nosso pastor Lucas Afonso que ele diz: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Conhece alguém? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Sabe, pessoas reativas, vítimas. Você vai conversar com ela, vamos ter uma conversa poderosa. Ela fala: não escolhi não, eu fui uma vítima de você. Você chega lá para resolver um assunto, você sai de lá mais culpado ainda. Ele vira o jogo. Deus sempre nos dá a oportunidade. Jesus sabia o preço que as pessoas iam pagar. Jesus falou: olha, eu tenho uma promessa para vocês aí, discípulos. Qual que é a promessa? Tem gente que vai achar que está fazendo um favor a Deus quando matar vocês. O que vocês vão receber? Morte. Aqui assim, eu vou honrar vocês, mas aqui na terra é morte. Então, os discípulos precisavam escolher se era isso que eles queriam. Você dá o poder de decisão. Quem não escolhe não consegue acessar o próprio coração. Às vezes você está desmotivado, irmão, porque tem sempre alguém escolhendo por você. Ele escolhe a sua roupa, ele escolhe o que você crê, tem alguém escolhendo para você o tempo todo, em todo momento. Eu vou dizer outra coisa poderosa. Quem não sabe escolher não pode ser confiável. Aprendi uma coisa na vida, irmão. Não confie em quem não sabe escolher. Não, escolhe para mim toda hora. Toda hora. Não. Você está comigo porque você escolheu ou você está por mim porque você não sabe o que você quer fazer da vida? Você está na igreja por quê? Porque alguém está escolhendo por você? Você está vivendo a sua vida por quê? Porque o seu pai está escolhendo? E nós precisamos entender as pessoas que estão ao nosso redor, se elas estão escolhendo por conta própria. Porque às vezes até a nossa fé, nós estamos vivendo porque alguém está escolhendo por nós. E nós vamos ver isso na Bíblia. Em 2 Crônicas, conta a história de um rei chamado Joás. Joás foi alguém que se tornou rei aos 7 anos. Era para ele ter morrido, porque a sua avó assassinou todos os filhos do seu pai. E a sua avó, ela se tornou rainha, dando um golpe de estado. Mas alguém escondeu Joás. E quando ele ficou com 7 anos de idade, o sacerdote Joiada, ele simplesmente, ele pega Joás e o torna rei. E a Bíblia diz algo poderoso. Que Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. E a palavra nos fala, versículo 2, Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joás era aquele cara que foi mentoreado por um sacerdote, que serviu ao Senhor enquanto esse sacerdote estava vivo. Mas quando ele ficou adulto, assim que esse sacerdote morreu, Joás se desviou do caminho. Sabe o que significa isso, irmão?
Quantas pessoas dependem da nossa fé a vida toda? Eles só são crentes porque o irmão é crente, a filha é crente, o pai é crente, o tio é crente. Ele só está na igreja para não desagradar a família. E ele até gosta de igreja, ele até serve ao Senhor na igreja, mas porque quem mentoreia essa pessoa é crente. E ele está lá. Joás, ele restaurou o templo, ele fez coisas extraordinárias. Mas olha que interessante. Ele nunca teve fé em si mesmo. Ele nunca teve raiz em si mesmo, que é o que a palavra de Deus fala. Aqueles que não perseveram porque não têm raiz em si mesmo. Quantas coisas na nossa vida nós não temos raiz em nós mesmos? Talvez na transição de igreja você parou de orar. Aí você descobre que você só orava porque os outros oravam. Talvez na transição de igreja, ou na transição que você está vivendo agora, você parou de buscar a Deus, você parou de ofertar, você parou de servir, porque você descobre que você só fazia porque tinha alguém de olho em você, alguém te oprimindo, não estava no seu coração. Talvez agora que você tem um pouquinho mais de liberdade, você não guarda a santidade, porque você guardava a santidade porque tinha alguém de olho em você. Sabe o que significa isso? A fé e a santidade nunca foi um valor no seu coração. E aí nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós não sabemos o que não está firmado em nós. E aí Deus cria circunstâncias e nos coloca em lugares para mostrar que o que tem dentro de nós não era nosso, era de alguém. A fé que nós temos não é fé nossa, é fé de outra pessoa, não é uma convicção nossa. Vocês estão comigo ou não? Isso serve para nós como pais. Eu sei que enquanto os nossos filhos são pequenos, nós fazemos com que eles obedeçam, mas nós precisamos ficar atentos para saber se o que eles têm é deles ou é nosso. Se o que eles carregam está construído dentro deles, eles vão servir a Deus, eles vão aprender a orar. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que mesmo me levando para a igreja, lá em casa não era opção se eu ia para a igreja ou não, eu tinha que ir, pronto, acabou. Enquanto eu morava na casa dos meus pais, eu tinha que ir. Mas meu pai sabia muito bem que eu não tinha tido um encontro com Jesus. Eu tive que ter um encontro com Jesus. Meu pai sempre falava aquela frase: meu filho, a salvação é individual. Meu irmão, essa frase para quem não está bem com Deus é terrível. Pensa numa ameaça. Isso não é benção não, irmão. O medo do arrebatamento é forte. Quando lá no íntimo do seu ser você sabe que você não está bem com o Senhor. Lá no íntimo do seu ser tinha coisas que precisam ser plantadas no meu coração. Sabe, a nossa oração como igreja, como God Provider, eu quero que você entenda, irmão, nós sempre vamos respeitar a liberdade que você tem em Deus. Ninguém é obrigado a nada. Sabe, as pessoas que servem aqui, elas não são obrigadas. Vir ao culto, elas não são obrigadas. Ninguém é obrigado a nada. No reino de Deus, nós nos fazemos escravos porque nós queremos. É o que o apóstolo Paulo diz. Eu me fiz escravo. Eu sou devedor. Nós precisamos entender o que está no nosso coração. Deus vai te conduzir à escolha. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, já orou: Deus, tira de mim essa vontade. Alguém já orou assim? Deus, tira a vontade. Deus não vai tirar essa vontade. É uma oração que Deus nunca me respondeu. O que Deus vai fazer, Ele vai conduzir, porque às vezes a nossa vontade está viciada. Nós somos escravos, e escravos não têm poder de escolha em algumas áreas. Então Deus vai nos conduzir a uma liberdade para que nós façamos escolhas certas. Mas Ele quer que você escolha. Ele vai te levar a esse ponto, Ele vai te permitir presenciar e experimentar certas coisas. Ele vai nos conduzir. Alguns anos atrás, eu lembro que eu estava com uma irmã, e essa irmã, a gente estava numa viagem, ela chega: pastor, eu quero divorciar do meu marido. E ela falou tanto no meu ouvido, irmã, essa irmã estava tanto no meu ouvido, que eu falei para ela: irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Vou deixar agora de ser pastor, vou ser o Weber. Você quer divorciar? Divorcia, pelo amor de Deus. Eu abro essa exceção, depois eu me vejo com Deus. Eu não aguento mais. E ela queria me convencer. Sabe quando as pessoas vão te contando uma história? Ela vai te contando uma história para ter o seu aval. Você já fez isso, né? Você sabe o que eu estou falando. Você conta aquela história: não estou muito bem, não estou. Então ela vai te conduzindo. Eu já sabia o que ela queria.
Eu cheguei e falei para essa irmã, deixa eu falar uma coisa para você. O problema no seu casamento não é o seu marido, é você sabe disso, né? Ela ficou muito brava comigo. Falei, irmã, se eu soubesse que você ia divorciar dele e ia escolher um homem de Deus, eu até te apoiaria. Mas é você que é canseira. Você me conta que você teve um namorado que era de Deus, que vocês caminharam com Jesus, que vocês liam a palavra. Como é que você termina com esse namorado aí que era de Deus e casa com esse canseira? Porque o seu coração está corrompido. Sabe, quantos de nós, irmão, tem 10 escolhas, 9 boas e uma ruim? Você sabe o que eu estou falando, você conhece o que eu estou dizendo. Tem 10 escolhas, 9 oportunidades de Deus, do céu, anjos divinos. Mas o menos crente, o mais canseira, o que não tem palavra. Sabe, irmão, a gente tem um dito antigo aqui na igreja. Tem irmãos que gostam da cebola do Egito. Deus coloca todo o maná dos céus para ele. Aí tem uma cebola do Egito, ele... Eu falei, irmã, o seu coração está corrompido. O seu problema não é com o seu marido. E ela queria me convencer, e eu falei, irmã, você é canseira. E ela me contou que foi enganada pelos pais dele. Eu falei, irmã, pela sua situação, até eu achava que... Rapaz, essa irmã ficou brava comigo. Ela desceu daquele carro aquele dia, eu falei assim, olha, acho que ela não fica nessa igreja mais não. Ela sumiu uns 2 domingos, decidiu divorciar mesmo, não falou nada para ninguém. Sabia da minha posição com relação a ela. E um dia ela aparece na igreja. E ela fala, com aquela cara, eu falei assim, essa cara aqui é a cara de quem vai sair da igreja. E aí ela pega e, eu quero conversar com você no final do culto. Pode ser, pastor? Claro, pode ser. Acaba o culto. Eu vou sentar e conversar com ela. Já estava pensando em fazer a carta de transferência. E ela chega para mim e falou assim, olha, eu pedi o divórcio, ele aceitou. Arrumou a casa dele. Mas desde que ele falou que ia mudar, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo beber. Eu não estou feliz com ele, mas não estou feliz sem ele. Aí ela fala assim, falei para Deus, Deus, fala mais alto que eu não estou conseguindo ouvir. Eu falei, irmão, eu vou te falar uma coisa para você. O seu problema não é com o seu marido. O seu problema é com o seu pai. Você tem um problema paterno. Essa área precisa ser lidada na sua vida. Você precisa acertar isso na sua vida. Irmão, essa mulher se arrependeu. E ela entendeu naquele momento que ela era o problema. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você é o problema. Já parou para pensar nisso? Diga a pessoa que está perto de você, é o pastor que está falando. Não estou falando nada aqui. Ele tem uma revelação. Às vezes você é o problema. Seu coração está corrompido. Deus precisa lhe dar algo na sua vida. Quantas pessoas eu vou conversar e desculpo que ele é o problema. Às vezes eu sinto com certos pastores, e os pastores são o problema da igreja. O líder é o problema. O seu coração está corrompido. E essa irmã, ela aceitou aquele desafio de Deus. Ela aceitou Deus tratá-la. Irmão, às vezes na casa dessa irmã, dava até polícia a confusão que ela tinha com o marido. Depois desse dia que ela aceitou o tratamento divino, sabe o que aconteceu? Deus restaurou o casamento dela, ela viu o homem que ela tinha, a bênção que ela tinha em casa. Deus deu filhos para ela. Eles passaram anos, eles estão anos sem brigar. Anos sem uma confusão. Porque ela simplesmente aceitou o fato que Deus precisava tratar no coração dela. Mas sabe de uma coisa que Deus não fez? Deus não escolheu por ela. Deus a conduziu. Sabe, o diabo, meu irmão, ele quer escolher por você. Ele toma seus sentidos e ele escolhe. O Espírito Santo sempre vai te conduzir. Ah, Deus, eu quero fazer desse jeito. O Espírito Santo de Deus fala assim, deixa eu te conduzir. Não, eu quero agir da minha forma. O Espírito Santo de Deus, eu quero te conduzir. Se você permitir, eu vou mudar a sua vida. Eu vou te conduzir. Mas ele não vai te forçar.
Às vezes Deus, na sua misericórdia, cria circunstâncias, pela sua misericórdia, para a gente simplesmente repensar algumas coisas. Mas Ele quer um povo que aprenda a escolher. Aprenda a ser grato. Olha, meu irmão, tem coisas que estão no nosso coração que você nem sonha. Pastor, eu nunca faria isso. Não faria mesmo, irmão? Não faria. Você nem sabe o que está no seu coração. Você nem sabe. Pastor, eu roubar jamais. Ô, irmão, som do seu coração. Adulterar nunca. Aí nós criticamos quem adultera. Mas ninguém nunca deu em cima de você para você adulterar. Nem olhou na sua cara. Falta beleza aí. O que está no seu coração? Talvez o joiada na sua vida, ele não está mais presente. E você caminhou com joiada 30 anos. Mas agora a sua mãe que sustentava você em oração, seu pai, seu filho, seu irmão, o pastor que sustentava a sua fé, ele não está presente mais. E aí, você continua orando? Você ainda escolhe Deus? Ou você descobriu que alguém escolhia Deus por você? Eu creio num povo livre. Eu creio em um povo livre. Que diz, Deus, eu te escolho. O Senhor me escolheu, mas agora eu também te escolho. O Senhor fez uma aliança comigo, mas eu faço uma aliança com o Senhor. Deus, eu decidi gastar minha vida aqui. Eu decidi te servir. Tem uma música, há muitos anos, que toda vez que eu canto ela, nós não vamos cantar hoje à noite, pode ficar tranquilo. Mas eu chorava. É uma música do Livres que o Juliano Som diz o seguinte. Ele diz, leva-me ao lugar onde não há o que temer. Das escolhas que eu vivo a fazer por amar você. Existem escolhas que nós vivemos a fazer porque nós amamos a Deus. Escolhas que nós fazemos na escola, no trabalho, está todo mundo fazendo, você não faz. Está todo mundo indo por um caminho, mas você não vai. Não é porque você não quer, não é porque não parece bom, mas é porque você vive fazendo escolhas porque você ama o Senhor. Nós nunca sabemos a oferta que as pessoas estão entregando. E não é uma oferta financeira, é uma oferta de vida. Eu sei que você ama o seu namorado, eu sei que você ama, mas agora você ama Jesus. Eu sei que você quer fazer certas coisas, sua carne diz, vamos fazer, só um pouquinho, dói não. Deus perdoa, mas agora você ama Jesus. Você está decidindo servir ao Senhor. Você está decidindo ofertar a Ele. Você vive fazendo escolhas porque você ama o Senhor. Você até quer fazer. Eu lembro que na escola, no ensino médio, nos 15 anos, na hora do recreio, os amigos, meus amigos, falavam, negão, você é bonito demais. Me chamavam de negão. Negão, vamos pegar várias gatas, negão. As pessoas gostam de você. Você pode dançar aqui. Sabe, escola pública, não sei se ainda é assim, mas só estava o funk no meio do recreio. Negão, nós vamos fazer, vamos arrasar, negão. E o pior é quando os caras falam assim, você não gosta, né, cara? Eu sinto que você é diferente.
E aquele dia eu estava naquele recreio. Eu olhava para aquelas pessoas. E como todo adolescente, meu coração estava naquele meio. Mas eu tinha decidido algo. Eu amava Jesus. Eu guardei meu testemunho. Hoje Jesus está te perguntando: e aí, você me escolhe? Você me escolhe? Porque essas escolhas vão te custar algo. E se você nunca mais casar? E se você não prosperar? E se você for mandado embora? Você ainda me escolhe? Você ainda me ama? Vocês estão comigo ou não? Deus está levantando um povo livre, irmão.